Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Vinícius, eu sou assessor do Escritório de Evidências da Secretaria de Educação de São Paulo e hoje eu estou aqui para gravar a nossa primeira aula, o nosso segundo vídeo do módulo de Excel intermediário e talvez até um pouco avançado, tá? Hoje eu vou falar sobre uma lógica de programação muito importante que vai ser muito útil na hora de fazer qualquer tipo de análise de dados, seja no Excel, seja em qualquer outro programa, porque essa lógica é muito utilizada. É a lógica if-else, ou, em português, se então se alguma coisa, então outra coisa. Mas em inglês fica lógica if-else, tá? É uma lógica que parece um bicho de 7 cabeças, mas ela, na verdade, ela é bem simples. Em que você fala pro computador, computador, se acontecer tal coisa, se acontecer alguma condição, se for verdade essa condição, me joga isso, me retorna isso, me cospe isso, faz isso, por favor. Se não, faz outra coisa. É simplesmente isso. Hoje a gente tem bastante coisa para falar, porque tem muita função no Excel que tem essa lógica por trás. Como eu falei, é uma lógica muito utilizada na hora de fazer qualquer tipo de análise de dados. Seja no Excel, seja em qualquer outro programa. Já vou cortar para o nosso vídeo e eu vou ficar sempre para fazer um exercício de fixação. Eu vou passar a função e vou fazer um exercíciozinho. E depois, lá no fim, eu faço um exercício grande, um pouco mais complexo, que vai para sedimentar e fixar, a partir desse vídeo eu sei sobre essa lógica if-else, tá bom? Então, eu vou cortar, já falei isso várias vezes, para o nosso PowerPoint, e eu começo, vocês já conhecem, com um exemplo. É um exemplo em que fala assim: eu sou professor, vamos supor que eu sou professor, e eu tenho na minha sala de aula 5 pessoas, e eles fizeram uma prova. Se tirou 7 ou mais na prova, a pessoa passou de ano. Se não, ela foi para recuperação. Então, o que está por trás disso? Para o Excel, para o computador. Eu tenho uma condição lógica, tirou 7 ou mais na prova, se for verdade, passou de ano. Se for falso, ou seja, tirou menos que 7 na prova, foi para recuperação. Então a gente tem um exemplozinho aqui. O João tirou 3 na prova. 3 é menor ou maior que 7? É menor. Então, é verdade ou falso que tirou 7 ou mais na prova? É falso. Então foi para recuperação. Maria, a mesma coisa. Paula, a mesma coisa. Agora, Carla, ela tirou 7 na prova. 7 é igual a 7, né? Até onde eu sei, 7 é igual a 7. Então, tirou 7 ou mais na prova? Sim, tirou. Verdade. Então, passou de ano. A mesma coisa, Pedro. Pedro tirou 10 na prova. 10 é maior que 7, certo? Então, nessa condição lógica, essa pessoa tirou 7 ou mais na prova? Sim, tirou. É verdade, então. Então, passou de ano. Então, que essa breve tabelinha tá me falando aqui, né? João tirou 3 na prova. Foi para recuperação. 3 é menor que 7. Maria também. 4 é menor que 7. Então foi para recuperação. Agora, Carla, Pedro, tirou 7 ou mais na prova. Pedro também tirou 10. 10 é maior que 7. Então, foi para recuperação ou passou de ano? Passou de ano. Então, o que está por trás para automatizar? Vamos supor que a gente não tenha só 5 alunos, a gente tenha 100 alunos, 1000 alunos. E a gente só tem as notas da prova, a gente quer automatizar esse. Foi para recuperação, foi aprovado. Foi para recuperação, foi aprovado. O Excel, você vai dar comandos com essa lógica para o Excel, para o computador, e ele vai te retornar isso. Ele vai te retornar passou de ano ou foi para recuperação. Com base nessa lógica aqui. Tirou 7 ou mais na prova? Passou de ano, se for verdade. Se for falso, ou seja, tirou menos que 7 na prova, ele vai para a recuperação. Então, generalizando, essa lógica if-else
se alguma coisa, então 1, se não, então 2, por exemplo, a gente tem uma condição lógica aqui. No nosso caso anterior, tirou 7 ou mais na prova. A gente tem uma condição lógica, e se essa determinada condição lógica for verdadeira, o Excel, o computador, vai executar uma função. Se for falsa, vai executar outra função. É simplesmente isso que eu estou falando com essa lógica if else para o computador. O computador é que nem uma criança, ele já falei isso várias vezes para você. Ele vai fazer tudo que você mandar para ele. Então, computador, eu tenho essa condição aqui. No nosso caso anterior, se a nota da prova for maior ou igual a 7. Se for verdade, me faz uma função, me faz alguma coisa. Aí a gente vai ver quais coisas ele pode fazer quando for verdade e quando for falso. Se for falso, me faz outra coisa. Tá bom? Então, uma explicação. Se determinada condição de dados for verdadeira, eu quero que o Excel, o computador, faça tal operação. Se for falsa, se essa condição lógica for falsa, ele vai fazer outra operação. E, como eu bem falei, o Excel tem muitas funções que estão por trás, que tem essa lógica por trás, como a função C e Cs, a função C com a função E, a função C com a função OU, a função soma C ou soma Cs, a função média C, a função conte C, que a gente já viu em algum dos plantões de dúvidas atrás, né? A gente viu. Mas enfim, chegou o momento de eu contar em específico sobre essa função conte C. E a ideia é essa, né? Excel, se alguma condição lógica for verdadeira, eu quero que execute uma função. Quais funções o Excel pode fazer? Essas inúmeras aqui. E isso são só alguns exemplos. Deve ter mais por trás no Excel que nem eu sei. Mas ele vai executar certas funções aqui se condição lógica for verdadeira ou falsa, tá? Então, a construção dessas funções, a gente já vai ver nos próximos slides, é muito similar uma da outra. Então, eu não vou passar, vou gastar um tempinho mais nas primeiras e depois a gente passa mais rápido nas outras. Mas a gente vai fazendo exercícios para fixação, tá? Então, começando com a função mais importante, a função base, que é a função C, certo? O nome da função é C. Então, como a gente constrói essa função C? Sempre quando começa a falar sobre função no Excel, é igual, né? Começa com igual. Igual e o nome da função é C. Então, igual C, o que a gente tem dentro dos argumentos dessa função C? A gente tem a condição lógica. O que aparecerá na célula se a condição for verdadeira? Então, se essa condição for verdade, o que o Excel vai me retornar? O que o Excel vai me cuspir? Certo? E o que mostrará se a condição for falsa. Então, você está mandando 3 coisas, exatamente essas 3 coisas você está falando para o Excel. Você está explicitando para o Excel. Lembra, o Excel é que nem criança. Ele vai fazer tudo o que você mandar, que nem uma criança, mas você tem que explicar tintim por tintim o que o Excel, o que a criança precisa fazer. Nesse caso, a gente precisa falar 3 coisas, né? Excel, essa é a condição lógica. Se for verdade, me faz isso, me retorna isso. Se for falso, me retorna aquilo. Então, é exatamente isso que a função C está trazendo para a gente. O primeiro argumento é a condição que o Excel vai avaliar, que eu vou avaliar. O segundo, imprimirá, traçará, retornará, cuspirá alguma palavra ou algum valor, se a condição for verdadeira. E o terceiro, imprimirá algum valor, se for falso. Então, vamos construir aquela tabelinha aqui do primeiro slide. Vou trocar para o Excel. Para facilitar o tempo, eu já criei a minha planilha. E tem o nome da pessoa, o nota da prova, que nem bonitão, e eu coloquei o entregar o trabalho, que vocês já vão ver por aqui. Ele foi aprovado? Vamos ver. Eu sei, no olhômetro, quem foi aprovado aqui. Foi só a Carla e o Pedro, porque eles foram os únicos que tiraram mais a partir de 7, né? Mas vamos supor que a gente tivesse 10, 15, 20, 1 milhão de alunos. A gente não ia ficar no olhômetro. Vamos fazer a máquina trabalhar pra gente. Vamos fazer o Excel para trabalhar com a gente. Então,
Como a gente vai automatizar esse aprovado ou não? A gente usa a função C igual C. Qual que é o teste lógico? Nota da prova maior ou igual a 7. Essa é a condição lógica. Qual que é o valor se verdadeiro? Lembra, entre argumentos, a gente usa o ponto e vírgula. Então, o primeiro argumento é a condição lógica. O segundo argumento, e para distinguir entre o primeiro e o segundo argumento, a gente usa o ponto e vírgula. Qual que é o valor se verdadeiro? A gente coloca entre aspas aprovado, ou passou de ano, como você quiser, e ponto e vírgula, que é o terceiro argumento, valor se falso. Recuperação. Fecha aspas, fecha parênteses. Ó, João foi para recuperação, certo? Ele tirou menos que 7, ele tirou 3. 3 é menor que 7. Vamos automatizar para todo mundo, dá 2 cliques aqui, conforme a gente fez. Carla, Pedro foram aprovados, certo? Beleza. Então, voltando aqui, simples, não é nada demais, né? Esse C. A gente tem três argumentos para a gente colocar dentro da função. A condição lógica a ser avaliada, o que aparecerá na célula se a condição for verdadeira, no nosso caso, aprovado, e o que mostrará se a condição for falsa, no nosso caso, recuperação, reprovado. Beleza? A função Cs, o que é? Ela é uma junção, ela é uma melhoria da função C em que você consegue encadear várias condições lógicas. Então, a gente coloca várias condições e o Excel ele vai me retornando se cada condição for verdadeira. Tá? Então, vamos... qual que é a formatação? É igual Cs, o nome da função é Cs. Aí, é a primeira condição, aí o segundo argumento, valor se verdadeiro, o valor que o Excel vai me retornar se a condição 1 for verdadeira. A condição 2 e o quarto argumento, valor que o Excel vai me retornar se a condição 2 for verdadeira. E assim sucessivamente, a gente pode colocar inúmeras funções. Inúmeras condições. Vamos pensar no nosso mesmo exemplo aqui. Vamos pensar que eu sou um professor muito bravo e se a pessoa tirou mais que 7 ou mais, ela passou, beleza, fechou, aprovado no curso. Mas, se ela tirou menos que 3 ou menos, ela já bombou. Ela já foi reprovada e nem consegue ir para recuperação. Quem tirou entre 3 e 7, tem ainda, eu sou bonzinho às vezes e tem uma segunda chance, tem a recuperação. Então, vamos usar o Cs, a função Cs ou Ces, para construir essa condição. Ó, no olhômetro, a gente tem que Carla e Pedro, elas passaram, foram aprovadas. Maria e Paula, elas estão na recuperação. E João já bombou, já foi reprovado. Então, vamos construir aqui. Igual Cs. Qual que é o teste lógico 1? Se a nota da prova for menor ou igual a 3. Qual que é o valor se verdadeiro? Reprovado. Já reprovado direto. Pá. Qual que é o teste lógico 2? Se a nota da prova for menor que 7. Qual que é o valor se verdadeiro? Recuperação. Opa. Recuperação. E qual que é o teste lógico 3? Se a nota da prova for maior ou igual a 7. Qual que é o valor se verdadeiro? Aprovado. E coração. Fecha parênteses. A gente tem mais alguma condição lógica? Não. Fechamos tudo. O que a gente tem? O teste lógico 1. Se for menor ou igual a 3, o que o Excel vai me retornar? Reprovado. Se for menor que 7, entre 3 e 7, vai para recuperação. E se for maior ou igual a 7, já vai aprovado. Então, vamos lá, fechar aqui. Ó, que nem conforme antecipado, João foi reprovado. Maria, por sua vez, está na recuperação. Paula também. Agora a Carla não, a Carla foi aprovada. E o Pedro também.
e a gente pode fazer isso inúmeras vezes, até 1 milhão de alunos, tá? Então, simples, né? Acho que a gente consegue perceber como essas condições, essas formas de construir funções com essa lógica do if-else são bem similares. Nesse caso, C, a função C é, você tem uma condição lógica, o Excel vai avaliar essa condição lógica e vai me retornar alguma coisa se a condição for verdadeira. E vai me retornar outra coisa se a condição for falsa. A mesma coisa com o Cs, só que aí a gente tem várias condições. No nosso caso, a gente tinha 2 condições. Se for menor, ou 3, né, no caso, para deixar mais explícito. Se for maior ou igual a 7, a pessoa já foi aprovada. Se for menor que 3, a pessoa já foi reprovada. E se tiver entre 3 e 7, a pessoa vai para a recuperação. Beleza? O que é a função C com E? Agora, no caso, a gente tem 2 condições, que nem no exemplo passado. Mas no nosso caso, a gente tem o Excel, ele só vai considerar como a condição inteira como verdadeira se as 2 condições forem verdadeiras. E se uma for falsa, ele vai me retornar alguma coisa. Então, o que a gente tem? A gente tem o igual sempre, aí começa o C. Dentro do argumento de condição, a gente coloca a função E. E a função E é esse daqui. Ela vai me dar condição 1, condição 2. Se a condição 1 e a condição 2 forem verdadeiras, ele vai me retornar alguma coisa. Se uma só for falsa, ele vai me retornar outra coisa. Então vamos pensar no nosso exemplo da nossa sala de aula. Aqui, vamos apagar aqui. A gente tem a nota da prova, beleza, bonito, fechado. E a gente tem um trabalho de participação aí, tranquilo, que a gente fez para construir o semestre, certo? Foi aprovado? Vamos pensar que eu sou um professor e eu sou bonzinho agora. E a pessoa, não, eu sou bonzinho não, eu sou malvado. A pessoa, para ser aprovada, ela precisa, além de ter tirado mais que 7 na prova, ela precisa ter entregado o trabalho. Então, vamos construir. O que a gente tem? A gente tem 2 condições. A primeira condição, ter tirado mais que 7 na prova. E a condição 2, ter entregue o trabalho. Então, vamos começar aqui. C. A função C igual C. Dentro do teste lógico, dentro de quando a gente vai começar a contar a condição para o Excel, a gente coloca a função E e abre parênteses. Qual que é o lógico 1? A nota da prova ser maior ou igual a 7. Ponto e vírgula. Qual que é o lógico 2? Entregou o trabalho igual a sim. Ou seja, entregou o trabalho. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, esse é o nosso teste lógico. Essa é a nossa condição. Para ser verdadeira, a pessoa, o aluninho, precisa ter tirado mais que 7 e ter entregue o trabalho. Então, qual que é o valor se verdadeiro? Aprovado. Qual que é o valor se falso? Reprovado. Ó, João foi reprovado. Por quê? Ele entregou o trabalho, beleza, bonito, mas ele tirou menos que 7 na prova. Maria também, a mesma coisa. Ela tirou 4 na prova, menos que 7, então já foi reprovada. Mas ela entregou o trabalho, mas não importa. Para ser aprovado, precisa ter tirado 7 na prova ou mais e ter entregue o trabalho. Carla também, ela tirou 7 na prova, beleza, bonito, mandou bem na prova, Carla. Mas ela não entregou o trabalho, então foi reprovada. A única pessoa que foi aprovada foi João, porque João tirou mais que 7 na prova e entregou o trabalho. Então, para essa função igual C com E ser verdadeira, as 2 condições precisam ser verdades. No nosso caso, o aluno precisa ter tirado mais que 7 na prova e a pessoa precisa ter entregue, o aluno precisa ter entregue o trabalho. Beleza? Simples, né?
E agora a função com ou é bem similar com a função com e, a função c com ou, é bem similar com a função c com e, mas no nosso caso é uma ou outra precisam ser verdadeiras. Se as duas forem verdadeiras, melhor, beleza. Melhor não, tanto faz, mas beleza. Mas eu só preciso que uma ou outra precisam ser verdadeiras. Então, a forma de construção é a mesma, igual C, aí dentro da condição lógica eu coloco a função ou, aí condição 1 ou a condição 2. Se uma delas for, pelo menos uma delas for verdade, ele vai me retornar esse valor se verdadeiro, ele vai considerar essa condição inteira como verdadeira, se pelo menos uma for verdade. Se ambas forem falsas, o valor vai ser, ele vai me retornar esse valor se falso. Então, vamos pensar no nosso mesmo exemplo, só que agora o professor, eu sou bonzinho. Então, para você ser aprovada, você precisa ter ou tirado mais que 7 na prova, ou ter entregue 7 ou mais na prova, ou ter entregue o trabalho. Beleza. O que a gente precisa... Vamos reconstruir aqui, vai. Vocês já sabem fazer. Igual C. Dentro do teste lógico, a gente coloca o quê? Ou. E qual que é a primeira lógica? Tirou mais que 7 na prova. Qual que é a segunda lógica? Entregou o trabalho igual a sim. Ou seja, entregou o trabalho. Fecha parênteses. Ponto e vírgula. Qual que é o valor se verdadeiro? Aprovado. Se pelo menos uma for verdadeira, reprovado. Se pelo menos uma for verdadeira, ele vai me retornar aprovado, porque ele vai considerar como essa condição lógica inteira como verdade, porque está dentro dessa função ou. Uma ou outra precisam ser verdade. Pelo menos uma precisa ser verdade. Se as duas forem falsas, ele vai me retornar reprovado. Então vamos entrar aqui. O que o Excel está me falando aqui? Ó, João, ele tirou 3 na prova. Putz, mandou mal. Mas ele entregou o trabalho. Logo, ele foi aprovado. Porque a gente precisa que só pelo menos uma, seja verdade. Ele precisa pelo menos entregar o trabalho ou tirar mais que 7 na prova. Maria, a mesma coisa. Paula, por sua vez, ela tirou 6 na prova e não entregou o trabalho. Então, ela foi reprovada. Carla também não entregou o trabalho, mas ela tirou pelo menos 7 na prova. E Pedro tirou 10 na prova e tirou... É o CDF, né? Tirou 10 na prova e entregou o trabalho. Beleza. Bonito. Vocês estão percebendo o quão simples é, apesar de ser uma lógica muito utilizada e parecer um bicho de 7 cabeças, é uma lógica bem simples, né? Você tem uma condição, se essa condição for verdade, ele vai me retornar um negócio, se for falsa, vai me retornar outra coisa. A função soma C, o que ela vai fazer? Ela é um pouco diferente, mas o que ela vai fazer? Ela vai, se determinada condição for verdadeira, ele vai somar. Se não, ele não vai somar. É só isso. Então, igual soma C, o primeiro argumento é o intervalo em que os critérios vão ser verificados. O segundo argumento é o critério propriamente dito. E o terceiro argumento é o intervalo em que ele vai somar. E soma Cs é a mesma coisa, só que com vários critérios e vários intervalos de critérios. É simplesmente a mesma coisa, só que você encadeia várias condições para a pessoa somar. Então você tem intervalo de soma, você tem intervalo do critério 1 e o critério 1 propriamente dito. Intervalo do critério 2 e intervalo do critério... e o critério 2 propriamente dito. Então, se o critério 1 for verdadeiro, o critério 2 for verdadeiro, ele vai encadeando, ele vai somando dentro desse intervalo da soma. Então, vamos pensar aqui no... É que não tem nenhum sentido pedagógico, nenhum sentido, mas vamos pensar a soma das provas, das notas das provas, das pessoas que entregaram o trabalho. A gente vai fazer igual soma C. Qual que é o intervalo que a gente vai verificar os critérios? O critério propriamente dito é se entregou ou não o trabalho, certo? Então, o intervalo é a coluna de entregou o trabalho. Qual que é o critério?
ser igual a sim, né? Ou seja, entregou o trabalho. E qual que é o intervalo da soma? Notas da prova. Fechou parênteses. A gente tem 17. O que é 17? Ele pegou todas as pessoas que entregaram o trabalho e somou apenas para os que entregaram o trabalho a nota da prova. Então, João entregou a nota da prova. Ele pegou, Excel. O Excel chegou assim, o João entregou o trabalho. Então, ele pega e soma esse 3. Ele vai lá, 3 mais. A Maria também entregou o trabalho. Então, ele vai lá e soma. O Pedro também entregou o trabalho. Ele vai lá e soma. A Paula entregou o trabalho? Não. Então, ele não soma. A Carla entregou o trabalho? Não. Então, ele não soma. Então, 3 mais 4 mais 7 mais 10 igual a 17. Foi isso que o Excel fez. Então, beleza? E a função soma Cs, a gente faria a mesma coisa, só que encadeando várias condições. Certo? A função média C, média com C, ele vai fazer a mesma coisa, só que ao invés de somar, ele vai tirar a média. Então, é a mesma construção, igual média C, o intervalo em que o critério vai ser verificado, o critério propriamente dito e o intervalo em que ele vai tirar a média. Então, vamos pensar no nosso exemplo. A média C. A média se entregou o trabalho. Vamos ver se tem alguma relação. Média C. Qual que é o intervalo dos critérios? A mesma coisa. A coluna que me mostra se entregou ou não o trabalho. Qual é o critério? Sim. Tem que ter entregue o trabalho, né? E qual que é o intervalo da média? A nota da prova. Fechou? 5,6. Então, dadas as pessoas que entregaram o trabalho, a média foi 5,6. Você percebe que deu 5,6? Você vai ver, se eu fizer 17 sobre 3, 17 dividido por 3, que é a quantidade de pessoas que entregaram o trabalho, vai dar 5,6, como deveria ser, certo? Então, simples, né, pessoal? E chegando à função contagem com C, a gente já viu isso naquele plantão de dúvidas, mas a ideia aqui que é, o que o Excel vai fazer? Ele vai pensar, ele vai falar assim, você vai dar para ele o intervalo em que ele vai contar na mão mesmo, só que dentro da... nossas mãos de primata, nossa mente de primata às vezes falha. Então o Excel ele vai pegar esse intervalo da contagem, ele vai pegar esse intervalo e vai contar se algum critério for satisfeito. Então, a função igual conte C, ele vai pegar esse intervalo e se esse critério que ele vai ser dado no segundo argumento for verdade, ele vai contar. Então, por exemplo, vamos contar quantas pessoas entregaram o trabalho. Conte C, qual que é o intervalo? Entregou o trabalho. Qual que é o critério? Sim. 3 pessoas entregaram o trabalho. 1, 2, 3. Quantas pessoas foram aprovadas? Vamos trocar aqui. Quantas pessoas foram aprovadas? O intervalo que ele vai verificar o critério é a coluna D, que é a coluna dos aprovados. E se tiver aprovado... ele vai contar. No nosso caso, 4. A única pessoa que não foi aprovada é a Paula. Beleza? E é simples, né? Acho que para as pessoas que assistiram aquele plantão de dúvidas, que já está no YouTube, acho que já consegue encadear legal esse conte C. É bem simples, né? Você tem o intervalo em que você contaria, que o Excel vai contar, e ele vai contar, propriamente dito, se esse critério for verdade.